O que você faz com as segundas chances? Aquelas oportunidades que Deus te dá. Há 4 anos atrás, eu recebi uma segunda oportunidade. Ou uma terceira, quarta. Bom, mas enfim, o que eu quero dizer é que nesse momento, há 4 anos atrás, eu já estava consciente de tudo que acontecia. Só que eu tive várias experiências com Deus já. Mas essa foi interessante porque eu não vi o paraíso. Mas eu fui levada até o inferno. E pela situação e pela culpa que eu carregava de ter escolhido ou permitido que alguém me influenciasse a fazer uma péssima escolha, eu me culpava pela inocência, por ter confiado em pessoas erradas, por ter acreditado em palavras e não atitudes, né? Foi aí que eu aprendi muitas coisas e contribuíram, como Paulo diz, né, para minha maturidade emocional. E só que quando eu cheguei lá no inferno, ele era exatamente como eu imaginava que era. E eu tava numa espécie de prancha, toda vestida de branco. E pensei, respirei fundo, pensei assim, então tá, né? O salário do pecado é a morte. Imediatamente. Foi meu primeiro pensamento. E ali, de repente, eu vi uma mão de um homem do lado direito e depois do lado esquerdo. E quando eu olhei para essas mãos estendidas na minha lateral e me envolvendo, eu vi as chagas de Cristo. E daqui a pouco eu escuto a sua voz dizendo: ela não, já está pago. E foi nesse momento que eu despertei para a vida de novo. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que a partir dali, eu acho que de uma forma assim sobrenatural, eu tive meu maior encontro com Deus. Eu já tinha tido outras experiências, mas aquela ali foi um marco, porque eu disse assim, a partir dali, chega. Né? A minha aliança com Deus era maior do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra influência. E aí eu comecei a receber o título de chata, né? E tá tudo bem, porque a partir daquele momento e nesses últimos 4 anos, o Eterno tem moldado ainda mais e profundamente quem eu sou. E quando eu mergulhei nessa experiência, eu tive outras experiências nesse meio tempo, doloridas, que me feriram, que me magoaram. Mas todas elas contribuíram para moldar o meu caráter e me trazer maturidade emocional e fazer eu acessar a níveis espirituais que eu desconhecia que existiam. Me fez ir a novos horizontes e perceber coisas sobrenaturais que eu não tinha entendimento. Hoje eu até sou julgada algumas vezes porque eu não me submeto mais a coisas que me submetia antes. Eu não concordo mais com visões que antes faziam sentido, porque eu experimentei o sobrenatural. E vários véus de entendimento foram rasgados na minha vida. E eu acredito que isso ainda é um grande processo, é o início de um grande processo do que Deus está fazendo na minha vida. Por isso que eu te pergunto, o que você faz com as segundas oportunidades? Porque são nessas oportunidades que são um divisor de água para nós, do que nós queremos verdadeiramente, o que nós buscamos verdadeiramente, ou se nós vamos ser mais do mesmo. Quando a gente tem um encontro desse jeito, a gente... é como se fosse um chamado pra gente, não tem como negar. E não tem como voltar pro ponto do começo. Quando você começa a ter mais conhecimento e aprofundar mais no conhecer do Eterno e das coisas santas, não tem como voltar aos antigos ensinos. Isso às vezes pode soar com um pouco de arrogância, isso pode soar para as pessoas que não chegaram lá, que não têm esse entendimento, com um ar de superioridade, mas
o chamado de cada um, como Paulo mesmo disse, ele é lapidado e ele é moldado conforme o propósito que ele tem nessa terra. E a partir do momento que você é chamado, não existe a opção de retornar. Não existe a opção de voltar às velhas práticas. E aí muita coisa parece supérfluo, sem sentido, insignificante. Porque está tão distante da verdade, está tão distante da realidade do que é o sobrenatural, do que quem realmente é o criador de todas as coisas, que não faz sentido. E às vezes a gente não sabe explicar, né? E o que eu desejo é que você tenha experiências que te levem para mais perto do eterno. Experiências que te tirem do nível de apego, de resistência, de guerra, de contenda. Experiências que te tirem dessa fase tão humana e te levem a experimentar o sobrenatural, o que é divino, o que é santo. Que essas fagulhas alcancem a tua vida, porque quando elas verdadeiramente penetrar a tua vida, vai ser um divisor de águas e você vai olhar, nossa, eu era cego e não sabia. Eu era cega e não sabia. Para tanta coisa. E agora que eu vejo, eu não consigo mais não ver. Agora que eu sei, eu não consigo mais não saber. Entende? Então, assim, talvez para você não faça sentido. Talvez hoje ter uma experiência amanhã não marcou a sua vida, mas eu desejo que chegue esse dia para que você seja uma nova criatura e que você consiga entender as coisas da palavra de Deus que estão escritas, como elas verdadeiramente são, e que você possa viver elas como elas verdadeiramente são, sem desculpa de que isso não é para agora, não, isso daí eu não vou fazer porque não capa na minha vida, porque a partir do momento que você tem esse encontro, não existe mais desculpas. Você é consciente e você sabe, eu fiz isso porque eu quis e eu errei e eu tenho que me redimir com o Eterno, entende? Foi esse encontro que Davi teve com Deus, foi dessa forma que era a relação dele com Deus. E a escolha foi minha, eu fiz errado, eu sabia que eu fiz errado. Ou eu estou seguindo esse caminho, eu estou fazendo isso porque esse é o certo. E não ninguém vai me convencer a voltar para trás. Entende? Essa é a coisa, é a experiência mais linda que a gente pode ter. E eu sei que para muitos que conhecem a minha história, puderam questionar, me julgar, né? Mas por quê? Para quê? Eu não sei os desígnios de Deus e por que as coisas acontecem, como elas acontecem. Mas talvez eu era tão resistente, mas o meu coração queria tanto Deus, que Deus teve que quebrar tudo, sabe? Porque Ele é o martelo que esmiuça a penha. Ele é aquele que desfaz todas as coisas. Ele disse que destruiria o templo em Jerusalém. E Ele disse que Ele reconstruiria. Assim é a minha vida. Ele destruiu todos os postes que tinham na minha vida. Ele destruiu tudo aquilo que era argumento humano. Eu pedia tanto para Ele me livrar da religiosidade. Só não sabia que ia doer. Eu não sabia que ia ser dessa forma, né? E foi desse jeito. Mas foi perfeito, porque eu já não sou mais quem eu era. Eu já não vivo como eu vivia. Eu já não creio no que eu cria. O que eu creio é muito maior, porque Ele é maior, Ele é tudo. E quando a gente fala que Ele é tudo, às vezes a gente nem tem essa dimensão. Mas depois de uma experiência como essa, a gente começa a entender coisas que a gente não entendia. Que você possa entender isso. Que Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele é juiz. Ele é fogo consumidor. E quando a gente passa pelo fogo, a gente é refinado, assim como ouro. Mas a gente nunca está sozinho. Parece estar sozinho, mas os olhos dele estão conosco o tempo todo. Porque Ele não perde o controle de absolutamente nada. Que esse breve testemunho seja um divisor de águas na tua vida e possa contribuir
para que você se torne tudo aquilo que o Eterno tem planejado para a tua vida. Nunca é tarde. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.